Olá, começa agora aqui no AgroMais, o programa Todos os Grãos. E hoje nós vamos falar do crescimento da produção brasileira do gergelim e também do movimento Viva Feijão para estimular o consumo. E sobre a importância dos pulses na segurança alimentar, eu vou conversar agora com o Marcelo Líders, que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Muito bem-vindo ao nosso programa, Marcelo. Estou aqui com vocês, ouvintes, Simone. Prazer é todo nosso, não é? Começamos a falar do feijão, tradição, então é uma tradição cultural, né? Está no prato do brasileiro, no dia a dia, no prato feito. Um depende do outro, aquela casadinha quando a gente fala do arroz com o feijão. O brasileiro gosta, mas como é que está o consumo do feijão, Marcelo? Bom, tanto o arroz quanto o feijão têm apresentado aí rotineiramente nos levantamentos uma diminuição do consumo. Não é só uma questão de mercado, né, mas é uma questão de saúde pública. A partir do momento que nós temos uma diminuição no consumo do feijão, é sabido, né, e já é possível aferir a perda de saúde do brasileiro, o aumento de problemas com hipertensão, problemas coronários, problemas com diabetes, enfim. Acaba trazendo uma série de consequências que depois também vai bater na economia, na medida em que a saúde pública vai ter que arcar com isso em algum momento. Agora, o Brasil, um grande produtor aí do feijão, o que tem que fazer para estimular o consumo do brasileiro pelo grão? Bom, a primeira coisa é um diagnóstico que já foi feito que leva uma pessoa a diminuir o consumo de feijão. Uma das situações que é alegadas nesses levantamentos e nessas pesquisas é a oscilação de preço. Cada vez que você tem um feijão passando de R$10 o quilo, você está convidando ou empurrando o consumidor, cerca de 50 milhões, 60 milhões de brasileiros, a consumir menos ou buscar outra alternativa. Num primeiro momento, Simone, a alternativa a feijão caro é outro feijão que esteja mais barato. Então, se o carioca está muito caro, o consumidor é levado, ou é uma reação normal dele e recomendada que ele busque um feijão que esteja mais barato, como o feijão preto. No caso do feijão preto está com o preço mais alto, buscar o feijão carioca. Se os dois estão altos, vamos buscar os feijões calpis. Então, essas alternativas elas precisam ser melhor trabalhadas junto ao consumidor. Precisam ser trabalhadas junto às redes de supermercado, a própria movimentação, o networking da cadeia produtiva, o lobby da cadeia produtiva precisa ser mais eficiente em transmitir essas alternativas. E nós não podemos esquecer que o companheiro do feijão, que é o arroz, ele tem tido uma diminuição ainda maior de consumo. Então, o que nós estamos propondo, Simone, por que não nos juntarmos todos do prato feito, uma vez que todos nós brasileiros, né, temos aí o democrático prato feito, né, que tem arroz, feijão, verduras, salada, fruta de sobremesa, proteína animal, pode ser a suínos, pode ser frango, pode ser a carne, fugiu o termo agora, bovina, certo? Não tem problema, mas todos nós nos encontramos em um prato feito. Por que não fazer um trabalho em prol do resgate desse prato feito? Essa é a proposta que a gente vem fazendo e vem começando a encontrar um eco junto a diversas instituições. E fala um pouco mais para a gente agora, né, do programa Feijão, o movimento Viva Feijão. Como é que está nesse momento o movimento? Bom, em primeiro lugar foi escolhido esse termo, né, Viva Feijão, viva por tudo aquilo, né, que ele já fez em nos trazer aí durante toda a história da existência do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, já existia feijão, né, sendo consumido pelos índios. Então, que bom que ele fez isso, que bom que ele nos trouxe até aqui. E viva porque se nós fizermos um mínimo de movimentação, vamos conseguir recuperar esse espaço perdido. Ou vamos, num primeiro momento, frear a queda de consumo. A gente não pode esquecer de que existe, do outro lado, cadeias produtivas muito eficientes na divulgação do seu produto.
Então, os ultraprocessados têm um lobby muito eficiente, eles estão realmente investindo milhões para poder ganhar mercado. Muitas vezes são multinacionais que têm interesses transnacionais, né? Em vários países eles entram fazendo algum tipo de movimentação, junto muitas vezes com o cinema ou com as crianças, com personagens que aparecem de tempos em tempos aí e faz parte do mundo das crianças. Então, mundialmente existe uma movimentação e eles ganham espaço nesses produtos. Então, nós precisamos entender que é preciso, né, fazer algo além do que lamentar que isso está acontecendo, né? É preciso ser proativo, é preciso reconhecer quais são os pontos fortes que nós temos, quais são os argumentos que nós temos. Nós temos conversado muito e fizemos várias análises e diagnósticos também para chegar à conclusão de que é possível fazer duas frentes, uma frente com a sociedade em geral, os adultos, mas também com as crianças. E as crianças, sim, são a nossa grande preocupação em termos de saúde, porque 1 em 3 crianças já tem problemas com o excesso de peso ou consequências de uma má alimentação. E Marcelo, em relação ao movimento Viva Feijão, tem parceria também, colocando não só os produtores, mas acadêmicos, né, para fazer essa divulgação chegar, né, aos lares brasileiros, mas também a gente vê nas escolas, na rede pública de saúde? Sem dúvida nenhuma, nós estamos em contato com os gestores, por exemplo, das merendas, mas não só a nível federal. Estamos buscando mobilizar a sociedade e daí com algumas associações muito ligadas às mulheres que estão envolvidas com o agro, mas também com todos nós, né, que temos uma ligação com o agro, arregaçar as mangas e fazer isso acontecer. Por quê? Nós vemos, além de tudo, Simone, uma grande oportunidade de diminuir a tensão que existe entre a área rural e a área urbana. O que nós temos? É difícil você explicar, né? Eu sempre acabo usando o mesmo exemplo, né? Para um vendedor de uma loja de sapatos, por exemplo, né? E ele está numa região que é um polo produtor agrícola. Mas ele olha para a soja, ele não entende qual é o impacto que isso tem no negócio dele, na venda de sapato dele. Ele olha a soja, ele olha o milho, tá, bateu o recorde de exportação, é tanto do PIB. Daí eles dizem, mas eu não como soja, eu não como PIB. Quando você coloca que o agroalimento é um prato de arroz, feijão, aquele prato que todo dia ele busca encontrar na hora do almoço, e que isso é o agro, nós estamos falando a mesma língua que ele. Você concorda que nós temos encontrado, inclusive, nós temos feito Pulse Day no interior do país e temos procurado fazer um diagnóstico também na região, no comércio local, no turismo local, como que a gente poderia participar de tudo isso com o feijão também, e nós vemos um grande espaço para uma movimentação, para aproveitar isso de várias formas. A imagem do agro, a imagem da irrigação. Poucas pessoas sabem que se não fosse a irrigação, nós não teríamos arroz. Se não fosse a irrigação, o preço do feijão não teria caído esse ano. E muitas pessoas se posicionam contrárias à irrigação, contrárias ao agro. Então, além de ter essa conotação de saúde, a conotação de uma causa social, porque você efetivamente está trabalhando o social dos pequenos produtores até os grandes produtores e o social do nosso consumidor. Nós sabemos que o brasileiro diminuiu de 70% até 80% consumo de 5 vezes por semana para pouco mais de 60% 5 vezes por semana. E é interessante, e eu sempre acabo puxando isso, Simone, se você conversar com as pessoas, você vai observar que nenhuma pesquisa, e é muito raro você encontrar uma pessoa que diga eu parei de consumir feijão porque eu não gosto de feijão. Ou ela é uma pessoa mal orientada com respeito à nutrição, eu não vou consumir feijão porque feijão engorda, eu não vou consumir feijão porque ele me faz me sentir estufada, me dá gases. Então, existem feijões que podem se encaixar nesse tipo de situação. E uma outra referência que é importante e que é uma
dentro do diagnóstico aparece, é que o consumo também caiu pela falta de praticidade. Então, a praticidade vai envolver a indústria. Para envolver a indústria, nós diagnosticamos que existem impostos que não incidem sobre o feijão seco, mas incidem sobre o feijão industrializado. Ora, se é uma questão de saúde pública, como nós temos colocado, não seria o momento de se discutir, diante de uma reforma tributária, a inclusão do feijão pronto também numa isenção? Faz sentido. Então, é preciso entender um pouco melhor como isso funciona, essa questão do feijão pronto. Se ele vende pouco porque é caro porque vende pouco. Buscar uma interlocução com a Associação Brasileira de Supermercados, eles são muito prontos a conversar, a Associação Paulista já acenou positivamente, e nós estamos organizando os argumentos e as ações para fazer alguma coisa. E eu acredito que, como nunca foi feito, nós certamente não voltaremos ao estado em que está agora, né? Vamos mirar na Lua, que se acertar nas estrelas já vai ter muita gente salvando a vida. Marcelo, você citou aí a falta da praticidade como um item aí para justificar também essa queda no consumo do feijão. Hoje a gente no Brasil não tem, então, o feijão em lata, não é? A gente vê outros produtos, mas o feijão ainda, se já lançou uma vez ou não, nunca, é isso? Não, veja bem, ele existe, mas não é colocado maior foco nele. Uma curiosidade do brasileiro, que isso não está totalmente esclarecido ainda, o brasileiro consome muita ervilha enlatada, milho enlatado, vários envidrados, mas o feijão ele não consome. Talvez o brasileiro não tenha um apreço pelo sabor desse feijão enlatado. E nós vemos alguns movimentos, há pelo menos registrados pelo IBRAF aqui, 6 empresas no Brasil que estão fazendo o feijão não numa lata, mas numa embalagem mais prática, o feijão pronto, dentro de uma caixinha de papelão, certo? De papel, né? Aquele pound que eles chamam, e isso pode ser aberto e colocado no micro-ondas, aberto e colocado numa panela, ou ainda, agora eu vou revelar aí uma artimanha minha aqui. Como eu tenho que ir muito para diversos países que muitas vezes têm uma gastronomia totalmente diferente da nossa, como a Índia, por exemplo, eu tenho levado esses feijões e eles atendem muito bem em termos de sabor. Então, se há uma... É preciso falar mais sobre isso, Simone, como nessas oportunidades que vocês estão dando aqui. Falar, discutir, mexer com a sociedade, buscar alternativa, buscar praticidade, né? Nós queremos que sirvam na merenda escolar feijão para as crianças, e nós queremos que seja servido o melhor feijão para essas crianças, né? Porque eles são os nossos clientes de amanhã e merecem o nosso melhor. Agora, será que eles têm uma merendeira habilitada? Será que é fácil encontrar essa pessoa com essa habilitação à disposição de fazer? E então, há várias cozinhas industriais que servem refeições para milhares de refeições por dia, que já optaram em adquirir o feijão pronto, em embalagens maiores, embalagens institucionais. Então, tudo isso precisa ser colocado e discutido. Por isso, de agora até 10 de fevereiro é o período em que nós estaremos aí chamando as instituições. A Embrapa já mostrou disposição, o Instituto Agronômico de Campinas, o IDR do Paraná. Já tivemos uma conversa com a Conab, foram muito simpáticos à ideia de nós promovermos esse consumo. Enfim, nós estamos chamando todos para falar especificamente do prato feito, mais especificamente do feijão, e fazer uma grande discussão e começar a fazer alguma coisa. Nas escolas, a gente já está dando os primeiros passos, ainda que sem os recursos necessários para fazer isso. Tá certo. Marcelo, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue falando do feijão, produção do feijão e também do nosso gergelim, viu? Não sai daí que o intervalo é rápido.
Estamos de volta com o programa Todos os Grãos. Hoje aqui nós estamos falando do movimento Viva Feijão para estimular então o consumo aí do grão. Também vamos falar agora da produção brasileira de gergelim, sobre a importância então dos pulses na segurança alimentar. Eu estou conversando com o Marcelo Líderes, que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Marcelo, para a gente já finalizar aqui a nossa conversa em relação ao feijão, o brasileiro ele gosta mais do feijão preto, do feijão carioca? Fala para gente. 60%, 65% da produção e do consumo é de feijão carioca. Aí nós temos aí 16%, 17% de feijão preto, mais uns 15% a 16% do feijão calbi, dos fradinhos, e aí nós temos o restante aí, uma quantidade de feijão vermelho, rajado, bolinha, aí entram todos os feijões aí. E em relação ao destino do feijão, quais são os países que importam o feijão brasileiro? E a Conab, ela divulgou, ela confirmou uma queda na produção, não é, Marcelo, de alguns tipos de feijão, que é, no caso, o feijão carioca, né? Quais foram os fatores, então, que estão por trás para pressionar em relação à produção do feijão carioca? Bom, os exportadores buscam cada vez mais segurança na produção, plantar sabendo que vai ter negócio. Quando eles não têm certeza que vão plantar o feijão carioca ou vão ter negócios a um preço que viabilize o plantio, eles buscam um fenômeno novo que tem aparecido, que são contratos para produzir feijões diferentes. Então, ele tem um contrato para produzir um rajado, ou um feijão vermelho, ou um feijão fradinho, ou um mungo verde, que se faz moiacha, aquele broto de feijão, enfim, ele busca essa segurança. Então, uma parte foi para essa segurança, uma parte foi para o feijão preto, diminuiu a produção de carioca porque produziram mais feijão preto, e nós tivemos uma infelicidade de que explodiu as infestações de mosca branca contaminados com mosaico dourado no Brasil. E isso simplesmente fez com que se perdessem lavouras inteiras 100%. Há lavouras com 30%, 40%, 50% de perdas e que foram ainda colhidas, mas com um final de produtividade que não pagou os custos. Então, isso levou a nós termos agora um período que vai do mês de outubro até pelo menos janeiro, fevereiro do próximo ano, uma diminuição na oferta do feijão carioca no Brasil. Marcelo, também, em relação ao feijão, para a gente já finalizar aqui, a gente vê, no caso, a Conab falando das primeiras projeções, não é? A gente coloca, então, safra 25, 26, uma safra recorde, leve aumento de 1%. Como é que vocês estão avaliando a produção para essa safra? Olha, até agora não existe estímulo nenhum para o produtor plantar. O produtor produziu mais feijão preto na região sul, e quando a Conab chegou com uma solução que foi o PEPRO e o PEP, já era tarde demais. É como você chegar com o bote salva-vida para quem já se afogou. Então, aí houve uma decepção muito grande. Com certeza, uma diminuição na produção de feijão preto para o ano que vem já é certa. Quanto ao feijão carioca, nós entendemos que até agora não há estímulo de mercado para plantar, mas esse estímulo vai vir. Na medida em que o preço for subindo outubro, novembro e dezembro, é bem provável que os produtores vão buscando plantar uma área maior de feijão carioca. Então, ele não está definido, nós ainda dependemos muito de plantio e colheita da soja, do milho, e daí os encaixes que são feitos aí na segunda safra para julgar se nós podemos ter uma safra maior ou menor. Hoje, safra maior ou menor o ano que vem é um chute. Mercado, então, agora do gergelim, como é que está a produção aqui no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil está com a abertura de mercado com a China. Fala para a gente como é que está essa movimentação. Bom, é muito positiva a movimentação. A movimentação que foi feita pelo Ministério da Agricultura, o IBRAF participou muito nisso, pessoalmente fui algumas vezes à China, também houve negociações e apoio, por exemplo, de instituições do Mato Grosso, como a Aprofir, né, a Aprofir Nacional, que está nascendo também.
Então, foi um trabalho a quatro mãos para que nós tivéssemos, finalmente, uma possibilidade de ter esse mercado aberto. E é um mercado importante porque é o maior mercado do mundo, Simone. Eles importam mais de 1 milhão de toneladas. Então, a nossa expectativa é de ir aumentando a participação daquele mercado. Esse ano, mais de 230 mil toneladas já foram exportadas. Provavelmente nós tenhamos aí umas 300 aí no total. Então, já vamos caminhando para o final desse período, mas para a China foram embarcados menos do que poderia ter sido embarcado, porque uma coisa é você abrir o mercado, né? Você ter a autorização. A outra é você ter todas as empresas já validadas, certificadas, para poder fazer essa exportação. Diante, então, da abertura para o mercado chinês, como é que está o interesse dos produtores para expandir, então, a área? Como o Brasil passa a fazer parte do mercado mundial de gergelim e vai colocar, vamos dizer, 300 e tantas mil toneladas esse ano, com o carry-over do ano passado, o mercado diminuiu um pouco o preço, o mercado internacional. É normal, nós estamos entrando num mercado que estava com o preço super apreciado, certo? Um grande player entra produzindo 20% ou 30% sozinho do que uma China importa. Então, isso deve trazer um preço internacional um pouco mais baixo. Os produtores estão numa fase de adaptação, porque a cada ano eles estão conseguindo, com novas cultivares, com genética nova que está chegando no Brasil, investimento de empresas nacionais em bancos genéticos importados, enfim, tem uma grande movimentação e nós estamos saindo de uma produtividade muito pequena, de 400, 500 quilos por hectare, e já caminhando para 1.000 quilos, 1.100, 1.200 quilos. É bem provável que nós tenhamos aí um limite nos próximos anos ultrapassado dos 1.000 quilos como média. Então, perdia-se com máquina, hoje nós temos máquinas que podem fazer a colheita, processamento, foi todo um período de aprendizado em processamento, então isso vai trazer o estímulo para o produtor, o fato de ter contratos também. Agora, claro, quando o produtor tinha uma expectativa de vender a R$ 3,50 o quilo e por um ano como esse, em que existem as taxações dos Estados Unidos, os mercados no mundo todo estão afetados aí, seja pela taxação, seja pelas inseguranças com o dólar, inseguranças econômicas, todos os mercados ficaram mais lentos e eles acabaram vendendo abaixo dos R$ 3,00. Então, claro, há uma decepção, mas há também uma consciência de que a produtividade está aumentando. Produtividade aumentando, e qual o tipo do gergelim que o Brasil exporta? Qual é a preferência dos países? Nós começamos, primeiramente, exportando um gergelim que nós nem tínhamos muita certeza como é que ele ia ser usado, né? Porque o gergelim tem o que é mais amargo, você pode perceber na hora que você coloca um pouquinho de gergelim na boca, você já sente que tem um que é mais amargo e outro é mais neutro. O mais neutro é o mais nobre. Ele vai para fazer tahine, ele vai para panificação, né? É muito usado na panificação na Europa, e daí aquele pão com gergelim que a gente conhece, né? E existe uma grande quantidade, maior aí sim, que é utilizada, que são os gergelins, principalmente para a Ásia, que são utilizados para óleo. Então, eles são esmagados, extraído óleo, e são consumidos milhões de litros de óleo de gergelim na Ásia e na China, principalmente. Rapidamente, para a gente já encerrar, os próximos passos, Marcelo, que vocês vislumbram aí para manter essa longevidade da produção brasileira do gergelim, buscar outros países? Bom, nós temos um projeto junto com a Apex, que está sendo renovado agora a partir do mês de novembro, a Apex com o IBRAF, mais os exportadores de feijão e de gergelim, e nós estamos trabalhando focados em pelo menos 15 países, mais especificamente em países que têm condições de absorver um volume maior de gergelim e de feijão do Brasil. A China, por exemplo, que nós temos uma bandeira agora para começar a defender, é a diminuição do imposto de importação. Você abre o mercado, você viabiliza as empresas daqui, e aí começa a fazer um trabalho, porque existe um imposto de importação dentro da China
né, que acaba onerando em cerca de 10% o nosso gergelim. Então, essas são as frentes que nós vamos trabalhar, não esquecendo que em feijão nós já exportamos para mais de 65 países. Tá certo. O Brasil também tem essa compete, né, com a produção com outros países como Paquistão e Índia, por exemplo? Sim, temos eles como concorrentes no mercado mundial, Sudão também, e é claro que depende muito das safras dessas regiões. Então, nós estamos entrando nesse mercado mundial e alguém acaba tendo que ceder um espaço, né, para que a gente possa colocar o nosso produto. Mas o nosso produto tem uma boa aceitação e eu não tenho dúvida que o Brasil, fazendo a lição de casa, como está fazendo, os produtores, os investimentos que estão sendo feitos, o próprio Ministério da Agricultura, os adidos agrícolas espalhados pelo mundo estão fazendo uma diferença tremenda e vão continuar fazendo uma diferença, sem subir o preço do mercado interno. Lembrando bem, ter a possibilidade de exportação de feijão e gergelim é garantir que se produza aqui. E, consequentemente, se tem um preço compatível. Tá certo, Marcelo Líderes, que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Muito obrigada, viu, Marcelo, pela essa análise hoje aqui do mercado, produção, tanto do gergelim quanto para aumentar o consumo aí do feijão, né? Que o brasileiro coloque mais feijão no seu prato. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui para a gente avançar em outros temas, viu? Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Um bom dia e uma boa tarde. E obrigada a você também por ter acompanhado aqui o nosso programa e até uma próxima. Tchau, tchau, até lá.